Casino Figueira. Tem tudo e muito mais. Minhas senhoras e meus senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos ter hoje a segunda edição do ciclo das Utopias, no quadro do protocolo existente entre o SCAC, Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, Escola de Negócios de Coimbra, o Business Coimbra School, e o Casino da Figueira. Esta parceria entre as duas instituições tem vários objetivos que correspondem ao que, independentemente das personalidades, quer do SCAC, quer do Casino, ambas têm em comum. Uma prática de sermos instituições únicas na região centro, o SCAC é única na região centro, e nomeadamente tendo como eixo fundamental o Mondego, tal como o Casino é o único casino nesta região. Portanto, está aqui em construção e em concretização uma política de coesão territorial. Simultaneamente, uma política de coesão social, ou seja, ao Casino não é indiferente o que se passa na escola e à escola também não é indiferente algumas, ou não se assume como indiferente algumas das valências desta casa dedicada basicamente a uma atividade humana única em muitos cambiantes, que é a atividade mental. O lazer, o próprio jogo, a gastronomia, a cultura, o debate, o mero encontro de pessoas, um ponto onde podemos trocar alguma coisa e à saída ficarmos sempre melhores do que quando entramos. E isto levou a que, há uns meses atrás, em conversa aqui com o querido amigo, o professor Manuel Castelo Branco, dissesse-me, vai sendo a altura de fazermos algumas coisas e nas trocas de impressões, ele vai permitir que eu confidencie, dissemos, é um engraçado que estamos quase a chegar ao fim da segunda década do século XXI e o século XXI não traz nada de novo relativamente, até agora não trouxe nada de novo relativamente ao século XX. Nem preocupações, nem sonhos, nem métodos de pensamento, nem escolas de pensamento, ou seja, o século XXI está a trazer mais do mesmo. Se calhar vale a pena pensar se haverá ou não utopias. E daí a denominação deste ciclo de conferências serem Utopias 21, porque alguma coisa nos vai ter que, em determinada altura, mobilizar a todos. Quanto mais não seja correr atrás de coisa nenhuma, mas correr atrás de qualquer coisa. Simultaneamente, para corrermos atrás de alguma coisa, também é verdade, temos que conhecer o nosso passado mais recente. E a vida é um caleidoscópio. Tivemos na primeira edição questões de mobilidade humana, de circulação de pessoas e bens, o que é que o país tem, o que é que o país pode vir a ser, e um dos valores fundamentais, tal como a da mobilidade física, de pessoas e bens, um dos valores fundamentais da vida é a justiça. É talvez um dos grandes valores supremos. E a verdade é que todos nós que aqui estamos, uns mais, outros menos, mas a esmagadora maioria, ao que me é dado tentar contar assim a olho nu, vivemos estes últimos 40 anos. E talvez seja a altura de fazer um balanço do que foram estes 40 anos na justiça. Ver até que ponto as nossas utopias se concretizaram ou não e, simultaneamente, ver daquelas que, mesmo tendo-se concretizado em larga medida, apesar de tudo, mantêm intacto o estatuto de utopia e que, portanto, vale a pena continuar a perseguir. Ninguém melhor para fazer isso do que a doutora Cândida Almeida. Viveu este tempo todo. Este tempo começou, apanhou-a na juventude, apanhou-nos a muitos de nós na juventude, na altura dos sonhos,
Pronto, se fizemos um percurso, portanto há aqui algum saber de experiência feito, vivido e simultaneamente uma distância dos factos e do envolvimento da pessoa que permite alguma objetividade e algum distanciamento no tempo, no espaço e nos próprios acontecimentos para os analisar. Isto só é possível porque existe o ISCAC e porque existe o professor Manuel Castelo Branco. E na palavra final queria agradecer à doutora Cândida Almeida a gentileza de vir até nós, ao professor Castelo Branco a amizade que pessoalmente dispensa a esta casa, ao ISCAC, a todo o seu corpo docente e a todos vós que, entre estar bem instalados no sofá ou vir até aqui, optaram por vir até aqui. Que, quando regressarem a vossas casas, saiam com a consciência que valeu a pena vir cá. Muito obrigado. O meu querido amigo Domingos Silva disse tudo e, portanto, a mim resta muito pouco para dizer. A não ser começar por dizer que estão também magníficos sofás, portanto, não perdem nada em trocar o sofá de casa por esse sofá. Mas eu não queria deixar de dizer umas palavras neste momento. Não vou repetir o que Domingos Silva disse. Nós estamos a falar de utopia, século XXI, a parceria de um casino com uma escola de negócios. É a parceria mais improvável para falar de utopia. Eu tenho pena, de facto. Quem deve falar de utopia não fala de utopia. Mas quem deve falar não fala, falamos nós, Escola de Negócios, falamos nós, casino, e com isso sentimos muito felizes. Não é por acaso que aqui estamos. Estamos aqui, sobretudo, por causa da amizade. E essa é a nota com que o Domingos Silva terminou, é a nota com a qual eu devo iniciar. É fundamentalmente a amizade que aqui nos traz, é a amizade que nos traz a Cândida Almeida, e essa amizade, sobretudo, que eu penhoradamente agradeço. Mas não é apenas a amizade, é também a preocupação de falar, talvez angustiadamente, mais ou menos, destes temas, do tema da utopia, do tema do futuro. E falar da utopia e falar do futuro é falar da nossa condição presente de vida. E nós temos a necessidade urgente, nós, escola, nós, casino, de, com a comunidade da Figueira, de Coimbra e dos amigos, temos essa necessidade de falar do presente, e falar do presente é falar de utopia e falar de futuro. E falar desassombradamente, falar sem medo, falar para lá do politicamente correto. E é apenas isso que eu quero hoje aqui deixar e aqui dizer. Não é por acaso que Cândida Almeida aqui está. Não é por ser Conselheira Estratégica da Escola, não é por ser, como Domingos Silva é, aliás, como Ernesto Vieira é, como Zé Couto é. Nós temos aqui vários amigos da escola, a quem agradeço, além dos demais amigos que aqui estão. Mas não é por acaso que Cândida Almeida aqui está. É por ser uma mulher sem medo, que fala desassombradamente para lá do politicamente correto. E nessa medida está totalmente em linha com a escola de negócios particular que queremos ser e com o casino muito particular que o Domingos Silva soube também transformar este casino. E com esta cidade muito particular de que o ISCA tanto gosta, e não é por acaso, de facto, nós fazemos estas conferências aqui na Figueira. Como já compreenderam, a Figueira, como eu já uma vez disse e repito, é um destino da Escola de Negócios de Coimbra. E é também por isso que aqui estamos. Cândida Almeida, muito obrigado por aqui estar e será seguramente uma noite muito boa para todos nós. Vou começar pelas algumas palavras que o Dr. Manuel Castelo Branco e o Dr. Domingos Silva referiram, disseram, porque é efetivamente a amizade que nos une aqui, e essa amizade não é uma utopia, é realmente uma realidade, e penso eu, sempre defendi que o mundo se move e nós conseguimos fazer coisas extraordinárias se juntarmos alguns temperos ao dia-a-dia da nossa vida. A amizade, a solidariedade, a liberdade de pensamento, de expressão, a igualdade dos cidadãos perante a lei, mas perante todos, a aceitação da diferença e também a utopia faz parte das nossas vidas. Ai daquele que realmente não tem mais ao pé da boca, do coração ou em alguma parte do seu cérebro um pouco de utopia.
Por isso, estou aqui com muito gosto. Quero agradecer ao Dr. Domingos Silva o convite, foi ele diretamente que me convidou. Eu sei que portanto, ouvi que estas iniciativas são conjuntas, nasceram das ideias, das utopias do Dr. Manuel Castelo Branco e do Dr. Domingos Silva, e portanto é com muito gosto e muita honra que aqui estou. Apenas lamento que, por razões de saúde, eu não esteja nas melhores condições. O ano passado foi um ano muito duro para mim e acabou com uma paralisia facial periférica de que ainda sofro e, portanto, lamento e tenho pena se vou frustrar naquilo que tenho para vos dizer. E também peço desculpa se as minhas palavras não forem tão claras quanto o habitual, porque ainda estou em tratamento de fisioterapias, acupunturas, tudo o que é utopia também, para ver se recupera a minha expressão antiga. Por isso eu quero agradecer, por um lado, o facto de me terem convidado para estar aqui. Para mim é uma honra, um prazer estar convosco. Falta-me aqui alguém, que era o Dr. Manel, mas deixou-me aqui sozinha, pelo menos sentia-me mais acompanhada. Obrigada. E, por outro lado, pedir-vos desculpa de alguma coisa, de alguma frustração que possam sentir com aquilo que vos vou dizer, mas, como sempre na minha vida, aquilo que vos vou dizer é aquilo que me vai na alma. Por vezes, uma alma mais inquieta, mais pressionada pelo dia-a-dia, outras vezes mais calma, como é hoje, porque o médico mandou-me estar calma, porque senão não recupero. Portanto, não vou, como o Dr. Domingos Silva esperava, lançar nenhuma bomba. Vou só realmente fazer um breve percurso sobre aquilo que foi a justiça nestes últimos 40 anos, ou a colaboração, a participação da justiça na evolução da nossa sociedade, e comparando um pouco com aquilo que era antes do 25 de Abril. Houve aqui também uma falta de contactos e, portanto, eu não sabia que digamos que o ciclo de conferências se chamava Utopias 21. E é, curiosamente, por aí que eu iria começar falando da justiça, que é, Kelsen diz ou afirma que a eterna questão da humanidade é esta interrogação: o que é justiça? Porque o Dr. Domingos Silva propôs-me como tema o papel da justiça na evolução económica e social nos últimos 40 anos, e a questão que se nos coloca logo é dizer: que justiça, o que é isto de justiça? Kelsen, que estudou, que se pronunciou sobre o caso, o que é a justiça, diz que é uma questão que a humanidade ainda não resolveu. E afirma depois que o anseio da justiça por justiça é o anseio de todo o homem, a eterna anseio do homem pela felicidade. Vários autores, desde Platão, Aristóteles, Kant, outros anónimos ou autores menos conhecidos, se têm pronunciado e estudado o que é a justiça e não têm chegado a nenhuma conclusão. E vou ler aqui um excerto do Kelsen, que realmente simpatizei com as ideias e com a conclusão a que ele chegou. Diz que nenhuma outra questão foi tão passionalmente discutida, a questão da justiça. Por nenhumas outras foram derramadas tantas lágrimas amargas, tanto sangue precioso em prosseguimento da justiça. Sobre nenhuma outra ainda, as mentes mais ilustres, de Platão a Kant, meditaram tão profundamente. E, no entanto, ela continua até hoje sem resposta. Talvez por se tratar de uma dessas questões para as quais vale o resignado saber de que o homem nunca encontrará uma resposta definitiva. Deverá apenas tentar perguntar melhor. Claro que este conceito de justiça é uma justiça absoluta e, com certeza, não será essa a que se referia o Dr. Domingos Silva,
quando me proponho o tema da justiça e a evolução nos últimos 40 anos. Mas é interessante que, sendo uma palavra vulgar nos dias de hoje, falaste de justiça relativamente aos tribunais, falaste no dia-a-dia, isto é justo, isto é injusto, e eu só tomei consciência de que realmente o conceito de justiça é tão lato e tão profundo que realmente nos preocupa, nos deve preocupar, nos deve lançar na utopia de a prosseguir, embora nunca a consigamos alcançar em absoluto. Nenhum homem, nenhum ser humano é capaz de ser justo absolutamente. Bem, para quem estivemos a falar ao jantar de religião e de fé, a justiça absoluta será para quem a crê a justiça de Deus. Embora para mim, que pragmaticamente entenda que muitas vezes nem a justiça de Deus é justiça, porque atinge por vezes inocentes, jovens, crianças, idosos, de uma maneira injusta. E, portanto, o conceito de justiça é realmente muito profundo e deve-nos fazer refletir. O atual diretor do Centro de Estudos Judiciários, Barbas Homem, também falando da crise da justiça, referiu que em todos os tempos a sede de justiça foi apresentada como uma necessidade para melhorar de modo permanente e contínuo as instituições humanas. Depois, na busca de um conceito que me satisfizesse mais e que vos pudesse transmitir, isso não foi possível, devo já avançar, fui ver de onde é que vinha a justiça, qual era o étimo. E o étimo é latino, de justiça, e significa conformidade com o direito, diz isto o dicionário. Dar a cada um o que por direito lhe pertence, praticar a equidade. Direito, por sua vez, vem do étimo latino directo e significa o que é reto, probo e justo. E numa acessão mais restrita, o conjunto de disposições legais que regulam obrigatoriamente as relações dentro de uma determinada comunidade. Portanto, parece-nos que podemos concluir, pelo menos dos estudos dos filósofos e dos diversos autores, que há uma justiça absoluta que nunca conseguiremos alcançar e talvez uma justiça relativa que, sendo de qualquer modo uma utopia, está mais próxima e por ela devemos prosseguir e lutar. Finalmente, para depois me reduzir ao que a justiça significa neste tema que vamos tratar, vou partilhar convosco uma definição que me satisfaz, que é do meu amigo Kelsen, que diz que iniciou este ensaio com a questão: o que é justiça? Agora, ao final, depois de uma série de divagações, de apreciações, de considerações, agora, ao final, estou absolutamente ciente de que não terei respondido à questão. A meu favor, como desculpa, está o facto de que me encontro neste sentido em ótima companhia. Platão, Aristóteles, Kant, por aí fora. De facto, não sei, não posso dizer o que seja justiça. A justiça absoluta, esse belo sonho da humanidade. Devo satisfazer-me com uma justiça relativa e só posso declarar o que significa justiça para mim. Uma vez que a ciência é a minha profissão e, portanto, a coisa mais importante da minha vida, trata-se daquela justiça sob cuja proteção a ciência pode prosperar. Ao lado dela, a verdade e a sinceridade. É a justiça da liberdade, da paz, da democracia, da tolerância. É esta justiça que me fez, ou este ideal de justiça que me fez em 1974, ou seja, melhor dizendo, em 1973, quando acabei o curso, de concorrer para magistrado do Ministério Público. Na altura, a magistratura era única, mas o Ministério Público era, digamos, o patamar que se teria de percorrer para ir para juiz. E, portanto, quando ia concorrer para a magistratura, disseram-me que não podia.
e havia uma lei que proibia. E essa lei que proibia de eu, Maria Cândida, formada em Direito pela Faculdade de Coimbra, era o facto de ser mulher, pura e simplesmente. Em 1974, as mulheres não podiam entrar nos tribunais, não podiam entrar no sentido de fazer parte dos tribunais. E, portanto, em 73, fiquei a perceber, enfim, por condicionalismos da vida, trabalhava e estudava, não tinha tido tempo para me aperceber a iniquidade de certas realidades da vida que nós tínhamos antes de 1974, portanto eu pensei que podia inscrever e concorrer para uma comarca qualquer. Eu sabia que havia comarcas vazias, sem magistrados porque estavam na guerra, e não obstante, pelo facto de apenas ser mulher, eu não pude ir para magistrada. Quando em 1974 se deu a Revolução de Abril, obviamente, comecei a ler o Diário da República, porque, obviamente, seria uma das leis a serem revogadas imediatamente, como foi, a 6 de junho de 1974, foi revogada a lei que proibia as mulheres de estarem na magistratura, na diplomacia, como até funcionária dos tribunais. E, portanto, quando entrei, senti que eu era um produto da liberdade, da democracia. E, para mim, o ideal de prosseguir uma justiça onde todos fossem tratados por igual, onde ali, naquele canto, as pessoas sentissem que tinham reconhecidos os seus direitos, ou que alguém faria todo o esforço para que esses direitos fossem reconhecidos, desde os direitos da criança aos direitos da mulher, dos direitos do trabalhador aos direitos, portanto, à perseguição criminal de quem cometesse crimes a favor das vítimas, foi para mim uma utopia, e foi para mim uma utopia realizável. E, obviamente, que a justiça foi uma das áreas mais contempladas, ou muito contemplada, na transição, digamos, daquela fase da Revolução de 74, 75, para a democracia já pacífica, paz jurídica, paz civil, e portanto, nessa altura, houve um boom, uma expansão de legislação que foi revogada porque não tinha sentido, e outra legislação veio substituir aquela que era iníqua e que não satisfazia os direitos humanos. Que a justiça estava afastada dos cidadãos, estava afastada do povo. Nem toda a gente leu a legislação ou teve de tratar com ela, mas algo significa o facto de, no último congresso da oposição, antes de 25 de Abril, que eu penso que foi em 1970, não tenho certeza, em Aveiro, uma das preocupações e o tema tratado foi a justiça, aproximá-la do povo, torná-la mais transparente, mais justa, se passa a redundância, e mais transparente, mais próxima do cidadão. Em 1974, a Justiça tinha também um capítulo no programa do MFA. E a Constituição da República teve a preocupação de tratar o tema da justiça com muito cuidado e pormenorizadamente. Passou a prever toda a jurisdicionalização das fases de investigação criminal. Até então eram feitas por um Ministério Público dependente do poder político, eram julgadas por os juízes formalmente independentes, mas que no fundo dependiam em última instância do poder político, porque dependiam de um Conselho Judiciário presidido pelo Ministro da Justiça, e o Ministério Público não tinha verdadeira autonomia e verdadeiro poder, porque a sociedade também não refletia aquilo que, no fundo, nas margens obscuras do poder se passava. O Ministério Público tratava, investigava os roubos, os furtos, as injúrias, as difamações, mas que eu me lembro, nunca ouvi falar, a não ser daquele escândalo do Ballet Rose, nunca houve um processo de investigação de corrupção.
Nunca houve, nem havia sequer previsto na lei a questão, o crime de tráfico de influências. Não havia o crime de branqueamento de capitais. Portanto, era uma justiça rural para um país rural. Com a efervescência revolucionária de 1974, havia um grupo de jovens que então eram do Ministério Público e que, por razões de experiência de vida que foram para a guerra, tinham na sua ambição e na sua alma o ânsia, a utopia também, de fazer da justiça um espaço de verdade, um espaço de realização dos anseios de igualdade perante a lei, de igualdade do cidadão, de uma igualdade de oportunidades, uma igualdade de tratamento, uma aceitação da diferença, uma tolerância. Esses jovens que vieram da guerra e que ainda pertenciam ao Ministério Público, tudo fizeram para que as leis fossem alteradas, fossem mudadas, e o Ministério Público, sobretudo, sofreu uma alteração radical. O Ministério Público lutou, na altura, criou um sindicato que existia só apenas, e era esse o seu objetivo, era lutar por melhores condições, não tinha nada de política, mas as melhores condições de trabalho, a conjugação com a revolução que dia a dia se implantava nas ruas, na economia, na cultura, na educação, etc. Portanto, esse Ministério Público queria também afastar-se do que fora 50 anos, quase 50 anos de submissão a um poder, autoritário e que na sua Constituição da República aparentemente e formalmente teria 2 ou 3 artigos sobre os direitos dos cidadãos apenas formais, porque depois na prática não eram executados, mas sobretudo queria consagrar e legitimar o poder único, o poder legislativo, o poder único de um partido e, digamos que, um poder de um só partido, de um só poder, o presidente do governo, que até subordinava na prática a presidência da República. Portanto, o Estatuto do Ministério Público é um momento importante no pós-25 de Abril, porque criam uma magistratura independente do poder político e que é orientado por o vice-procurador-geral de então, pós-25 de Abril, e infelizmente já falecido, chamava-lhe a magistratura dos 3 Is, porque era uma magistratura de iniciativa, de intervenção e de imediação. Através desta magistratura, destes jovens cheios de garra e também das mulheres que vinham cheias de garra porque estavam ainda ressabiadas de não poder participar antes da construção do edifício da Justiça, portanto, este grupo ergueu os braços, levantou as mangas e tratou de levar à Justiça uma grande esperança. No pós-25 de Abril, e nos anos que se lhe são próximos, já vão lá muitos anos, mas a população, os cidadãos acreditavam na justiça. Penso que por força da capacidade de iniciativa, de intervenção dos magistrados, do Ministério Público, que arrastaram os juízes para esta revolução, entre aspas. O juiz deixou de ser a boca da lei para ser um arquiteto social. Deixou de ser um exegeta da lei para ser realmente um magistrado que intervinha e alcançava os consensos. Mas reparem que a nossa legislação era uma legislação que evoluía. Não foi, de repente, da noite para o dia, que surgiu um novo Código de Processo Penal, um Código Penal novo, um Código de Trabalho onde os direitos dos trabalhadores estavam fortemente protegidos para, digamos, igualar a força do poder dos patrões com os dos trabalhadores. Isto foi-se criando. Foi-se criando pela força das circunstâncias, pela força da Revolução e pela força também dos magistrados que passaram realmente a exercer a sua função de magistratura, a exercer a sua função de procurar a justiça relativa de que nós falamos aqui.
E, portanto, nessa época, até as próprias estatísticas, os próprios inquéritos davam como adquirido um prestígio que a magistratura recebia, acolhia, eram respeitados. Sempre se ouvia na rua, tu vais responder no tribunal. Não havia possibilidades de consenso extrajudicial porque as pessoas queriam ir a tribunal. E, por um lado, porque acreditavam na justiça, porque acreditavam nas leis, e, por outro lado, porque tinham descoberto o seu poder e dever de cidadania. Portanto, passaram a ser cidadãos de corpo inteiro e, portanto, sabiam agora que tinham os seus direitos, a comunicação social, obviamente, o direito à informação, uma imprensa livre também permitiu essa aproximação do povo à justiça e a justiça ao povo, e, portanto, houve uma época em que realmente a justiça teve um papel importante no desenvolvimento económico e social do país. Entretanto, e eu queria dizer também que não se pode fragmentar a evolução, o desenvolvimento de um povo, não se pode fragmentar em papéis, digamos, fechados. A justiça na economia, na importância na economia. Se a justiça influenciou a economia ou o desenvolvimento, ajudou ao desenvolvimento da economia e das relações sociais, a economia e as relações sociais também influenciaram a justiça. E a justiça influenciou a cultura e a cultura influenciou a justiça. Portanto, todos estes vetores são ferramentas do mesmo pão. E, portanto, só uma visão conjunta, porque, no fundo, todos estes vetores são fermentos do mesmo pão, portanto, só todos estes acontecimentos simultâneos do desenvolvimento da criação de novas leis, de um novo edifício dos tribunais, de tribunais, estruturas, organizações, porque aí o problema dos edifícios e dos meios é que vai realmente fazer, digamos, a diferença entre este crescendo de intervenção e de prestígio da magistratura, de proximidade com o cidadão e o cidadão da justiça, e depois a queda que nos leva a índices negativos de popularidade. Entretanto, como é óbvio, o mundo abre as portas a Portugal. Portugal caminha por esse mundo fora ao encontro dos seus relacionamentos económicos, comerciais, industriais, etc. E, portanto, a economia dá um avanço, desenvolve-se, e essa economia desenvolvente-se e essas relações sociais desenvolventes vão criar uma conflitualidade maior. E essa conflitualidade leva a que se procure, com o prestígio que os magistrados tinham e que os tribunais tinham, haja um aumento exponencial de procura de decisão para os problemas vários que se põem na economia e nas finanças e na administração do Estado e nas relações privadas, etc. Todo mundo quer ir aos tribunais. E os magistrados que se tinham aberto a esta problemática e queriam satisfazer estas ambições dos cidadãos, vêm-se de repente em tribunais sem condições, sem meios e sem o apoio devido dos outros órgãos de soberania. Pelo contrário, os outros órgãos de soberania, não sei as razões, talvez seja fácil de adivinhar, encontraram nos tribunais o bode expiatório para tudo. Portanto, os tribunais, os magistrados, é que são os culpados de tudo. Da morosidade, de não se resolverem os assuntos, de haver decisões que não sejam justas, mas nunca trabalhando para resolver essa problemática. Há estatísticas, portanto, aquilo foi 200%, 300% de aumento de processos. Os magistrados continuaram com o mesmo número, os tribunais aumentaram, mas não em condições de dignidade, não havia condições de trabalho, não havia, e, por outro lado, e agora falo da matéria que melhor sei, na criminalidade começou a aparecer uma criminalidade sofisticada, organizada, porque o Portugal abriu-se, ficou sem fronteiras e, portanto, para o bem e para o mal. Portanto, importamos também, e também criamos aqui, uma criminalidade organizada,
sem fronteiras e, sobretudo, com muito poder económico, a criminalidade económico-financeira. Isto, a perseguição a este tipo de criminalidade deve-se, sem dúvida, ao esforço e à vontade do Ministério Público, que, sem formação alguma, passou da sua experiência e do seu estudo para a perseguição a este tipo de crime. Ora bem, meter-se com o poder financeiro e o poder económico em Portugal, nos outros países eventualmente também, mas aqui em Portugal é muito difícil. As pressões, os lobbies internos dentro das próprias instituições do Estado e os lobbies externos que acobertam esta gente do poder tem muita força. E quando o magistrado precisava de apoio, do grupo, da hierarquia, dos seus colegas, do interior das próprias magistraturas, eles foram deixados sozinhos. E são alvo fácil a abater. Portanto, tudo o mal que hoje corre no país é dos tribunais. A legislação tornou-se um frenesim. Todos os dias, a todas as horas, e ainda agora com um exemplo que eu vou dar concreto, qualquer coisa mal legisla-se em cima. Este senhor fez isto, então para que não seja punido, uma amnistia. Aquele senhor tem de ser punido, porque há alguns que também caem na desgraça, então vamos fazer uma lei. E, portanto, a legislação tornou-se caótica. Tornou-se uma coisa impossível de dominar. Tal é o frenesim. Porque antigamente, e no princípio, e não vou falar antes de 25 de Abril, mas depois de 25 de Abril, a legislação era sobretudo oriunda da Assembleia da República. O Governo tinha pouca intervenção na feitura de leis, era mais a Assembleia da República, mas agora toda a gente faz leis. E leis mal feitas, leis com lacunas, leis que não têm, que tão à pressa que são feitas, e eu não estou a pôr má fé nenhuma nisto, mas são leis incompletas, com lacunas, cuja interpretação é muito complicada, é muito dúbia, às vezes nem sequer se chega a uma conclusão, mas nós temos de tirar uma conclusão. E as conclusões são, por vezes, contraditórias. E neste momento em que mais se exigia o apoio do poder político na criação de legislação pensada, discutida entre todos os cidadãos, entre a academia, os práticos do direito e quem se interessa por estas questões do direito, vemos que a todos os dias sabe-se lá por quem são feitas leis adequadas a cada momento e a cada situação. Recentemente veio aí no jornal a questão de uma prescrição que estará a ocorrer ou que terá ocorrido com um crime de falsificação e manipulação de mercados. O que é que se foi o resultado? Vamos mexer na lei. Ora, não é possível, e quem estudou direito sabe, pelo menos foi isso que nos ensinaram, que é preciso uma maturação da legislação existente para que depois daí se possam tirar as consequências positivas e negativas e cirurgicamente ir adaptando e atualizando a legislação à realidade, porque a realidade, o dia-a-dia, é muito mais rico do que a lei que fica parada, não é? Mas para isso há também uma interpretação atualizante e atualista que os magistrados devem fazer. Mas não, vem logo uma lei nova. E depois vem, esta lei contradiz a que estava em seu lugar. E depois coloca-se a nós, magistrados, questões técnicas que ultrapassam o conhecimento público e até da comunicação social, que, na sua vontade de noticiar, diz só prescrição de não sei quantos processos. Mas não podem nem sabem que a prescrição ocorreu porque a lei assim o exige. Porque quando a lei diz que deixa de ser crime, aplica-se para trás, portanto os crimes que para trás deixam de o ser, e quando a lei diz que o prazo de prescrição é maior, não se aplica para trás, porque é o direito do arguido. Portanto, nós, práticos do direito, intérpretes e aplicadores do direito, apenas temos de aplicar as leis que nos dão.
Eu não quero dizer com isso que não haja atrasos, que não haja culpas, que não haja decisões menos boas, que realmente sejamos os melhores do mundo. Não, não, nós temos também culpas e, sobretudo, temos culpas por não falarmos, por não termos uma voz que publicamente nos defenda e diga o que é que se passa. Neste momento, aliás, através da imprensa, é de muito duvidosa quem é que realmente deixou por escrever, ou quem é que demorou, ou se não foi ninguém, ou se foi realmente a própria dinâmica de um processo que é feito e assente em direitos fundamentais do cidadão que estão prescritos na Constituição da República. Mas o facto de se querer legislar apressadamente, depois há também uma culpa que é nossa, porque ninguém quer estar no seu lugar. O polícia que faz a investigação quer ser Ministério Público, o Ministério Público quer ser polícia, quer ser juiz, e o juiz quer ser polícia e quer ser Ministério Público. E, portanto, nenhum está no seu lugar. Esta confusão, aliada ao frenesim e à paranoia legislativa, provocou um aumento da pendência, um aumento e uma confusão na interpretação das leis e que vem cá só para fora como sendo o Tribunal deixou prescrever, o magistrado deixou prescrever. Não interessando e não tendo nós voz para explicar, não. A lei é que obriga a isso. Porque um direito fundamental transcrito na Constituição da República, que são os direitos adquiridos do arguido, e exigem que o melhor se lhe aplique e o pior não se lhe aplique. Portanto, quando há sucessão de leis no tempo, nós temos de aplicar a mais favorável ao arguido. E de vez em quando vem a lume, prescreveram tantos processos ou prescreveram tantos procedimentos criminais, mas por trás terá uma lei que exigiu isso. E essas leis vêm vindas a lume porque tratam de gente especial, ou têm por trás qualquer razão que não é a pretensão da lei ser abstrata, genérica e aplicável a todo o mundo, porque de repente as coisas alteram. Aliás, eu tenho aqui um estudo de um sociólogo, Nuno Garopa, que diz exatamente isso que eu estou a dizer. Assistimos hoje a uma judicialização progressiva da vida pública, colocando o Poder Judicial, bem como o Ministério Público, na primeira linha dos assuntos públicos e em potencial conflito com o poder político, de forma muito distinta a que a sociedade portuguesa estava habituada. Os tribunais são cada vez mais chamados pela cidadania a tomar decisões com importantes consequências não só na vida pública, como na capacidade do poder político para executar efetivamente muitas das suas decisões. Do lado da procura, o crescimento da influência do Estado na sociedade e na economia gerou naturalmente mais conflitos, quer entre privados, quer entre os privados e o Estado, que mais tarde ou mais cedo exigem uma solução por parte dos tribunais. Temos, pois, cidadãos mais alerta, mais conscientes dos seus direitos, mais informados, mais livres para usar os tribunais de forma a limitar os excessos do poder político. E da possibilidade, portanto, os tribunais são cada vez mais chamados pela cidadania a tomar decisões com importantes consequências, não só na vida pública, como na capacidade do poder político para executar efetivamente muitas das suas decisões. E, portanto, neste imbróglio, nesta confusão instalada, por um lado, fomos nós que chamamos a nós este problema, porque quisemos intervir com a tal utopia saída da Revolução de Abril, com jovens vindos novos, cheios de garra e também com uma revolução mental bastante importante, querendo afastar uma justiça autoritária e distante. Fomos buscar a lenha para nos queimar. Portanto, quisemos intervir em tudo, desde o direito administrativo, onde defendíamos o cidadão, até contra o Estado, se fosse preciso, os direitos dos menores, os direitos dos ausentes, os direitos das mulheres, as vítimas da violência doméstica, a investigação criminal, espraiou-se, abrangeu situações e crimes que nunca tinham ouvido falar. Se fizerem realmente alguma esforço de memória, verão que a criminalidade económico-financeira, sobretudo essa, e que esta expressão contempla a corrupção, o tráfico de influências, a fraude fiscal, a criação dos offshores, o branqueamento de capitais, são situações relativamente recentes e de qualquer maneira também previstas na lei, muito por força também das manifestações
enfim, da experiência e das opiniões dos magistrados que dizem falta esta lei, falta aquela lei. Portanto, nós, por um lado, metemos-nos na boca do lobo, porque o poder político aí nunca revolucionou os tribunais. Portanto, nós vemos, e com certeza cada um que precisa de ir aos tribunais, vê poucos magistrados, poucos funcionários, muita gente, muitas pessoas que vão demandar os tribunais, uns que vão fazer queixas, que são os queixosos, outros como arguízes. Portanto, houve um aumento exponencial da procura da justiça nos tribunais. A magistratura, obviamente, aumentou, mas não aumentou de acordo com as necessidades, porque agora, e eu não me interessa o que está lá fora, porque esta mania também que agora o legislador tem de importar figurinos do exterior que não são adaptáveis à nossa maneira de ser, à nossa maneira de estar e de pensar, tudo, a cultura, a justiça, a educação, a saúde, etc., não dá, não resultam, porque o cidadão português quer saber as razões. Nós temos uma tradição absolutamente de procura da verdade material. E a procura da verdade material não se pode construir num dia. Nisto na área de crime, portanto, demora porque há um puzzle em branco, nós só sabemos ou suspeitamos que determinada pessoa cometeu um crime, mas temos um pano, um quadro em branco e temos de o preencher de modo a convencer, a permitir um juízo de que aquele indivíduo cometeu o crime e levá-lo a julgamento. Ora, para investigar o crime económico ou financeiro, os magistrados não tiveram preparação específica. Não há uma formação específica. Não há peritos, não há técnicos e não temos os meios tecnológicos necessários. Aliás, eu fui vítima agora até no Supremo destes meios antiquados, ou lá do computador que eu tenho, que eu digo que é do século XIX, porque impediu o normal contacto e troca de impressões com a doutora Cristina Isabel e o doutor Domingos Silva. Portanto, a ferramenta que nós temos é do século XIX. Os problemas que nós temos são do século XXI. E, portanto, a partir de então, foi o descalabro. E o poder político encontrou um bode expiatório ótimo. A morosidade processual, sobretudo a morosidade processual, porque eles não vão tão longe dizendo que as decisões não são corretas. É mais a morosidade processual. Agora, o que é estranho é que, invocando a morosidade processual, inclusivamente junto dos tribunais da Troika, atirando para os tribunais a necessidade de se defenderem e de dizerem que não são os exclusivos culpados, porque haverá, e há com certeza, situações de atraso da nossa responsabilidade. Mas o grosso da coluna veio não por nossa, digamos, por nossa inércia, mas porque houve um momento em que a economia se tornou também uma paranoia de facilidades. Toda a gente se lembra que ofereciam viagem agora, pague depois, telemóveis baratíssimos ou quase de graça, se assinassem, fizessem uma assinatura por não sei por quantos meses. Quem queria pedir dinheiro para uma casa era obrigado a aceitar um cartão de crédito e por aí fora. E esta situação, este facilitismo do consumo, este facilitismo que metiam pelos ouvidos dentro, pela cabeça dentro, pela mente dentro do cidadão, esclarecido até, mas ao menos esclarecido, e que não se perguntava como é que eu vou pagar isto, portanto, é pago depois, então viajava agora, telefonava agora e pagava depois, chegou a uma certa altura que deixou de pagar porque não tinha possibilidades. E são milhares de ações que vão desaguar no Tribunal Cível. As ações executivas são aos milhões. As ações de condenação por estes pequenos crimes, por estes pequenos incumprimentos de contratos, são aos milhares. E os magistrados, para se desenvencilharem destes milhares de processos, teriam de ser infinitamente mais. E é evidente que não se podem multiplicar os magistrados por aí fora, nem os tribunais. Portanto, houve aí uma má influência dos senhores da economia, dos
responsáveis por esta evolução fácil da economia, por o poder político que não tratou de regulamentar esta situação, e o resultado é que desaguou tudo nos tribunais. O Tribunal Cível tem milhares de ações destas pequenas. A ação executiva, já têm ouvido, é o tormento. E aí sim, aí há morosidade. Todos os dias vêm notícias de que as ações executivas são aos milhões, a ação executiva tem de mudar, mas não mudou antes. Ninguém se precaveu, nenhum poder responsável se precaveu contra esta situação. E, portanto, os tribunais, em vez de estarem, o Tribunal Cível, no caso, em vez de estar a decidir grandes questões, as questões que são levadas então pelas empresas, para estas empresas que não vêm para cá, segundo dizem, investir por causa da morosidade, não chegam a uma conclusão, porque são milhares e milhares daquelas decisões burocráticas e pequenas que o juiz tem de fazer, tem de decidir. E o juiz está sozinho. Não tem, e o Ministério Público, portanto, não tem funcionários públicos à altura, os funcionários públicos não têm, os funcionários judiciais não têm também autonomia ou poder para irem decidindo aquilo que não é essencial e, portanto, desenvolvendo o processo até à decisão final. E, portanto, eu acho que o poder político achou que realmente tinha encontrado o bode expiatório para continuar na mesma, para não permitir, no caso das investigações mais complexas e difíceis, porque não temos os meios, as ações cíveis estão realmente paradas, ou estarão paradas, no meio deste turbilhão de ações de pequeno montante, das ações executivas, e, portanto, estamos todos muito bem sossegados, porque, de um lado, temos as vítimas, ou seja, o cidadão que não tem a decisão, temos o bode expiatório, que são os tribunais, e temos o poder político atribuindo, enfim, pelo menos não atuando, não intervindo com a criação de normas corretas, pensadas, não é em cima do acontecimento, com um pacote legislativo que permita sanear este complexo difícil que estão nos tribunais. Antigamente, se bem se lembram, havia uma maneira de limpar os tribunais, pelo menos a área crime, eram amnistias. Todos os anos havia uma amnistia. As pessoas até já nem pagavam as transgressões, que agora são contravenções, ao Código da Estrada, porque já sabiam que havia uma amnistia. Era a maneira de limpar. Bem, isso entrou tanto na moda, ou foi de tal modo exagerado, que agora já ninguém tem lata, a Assembleia da República, de publicar mais uma amnistia, permitindo a limpeza dos tribunais da criminalidade mais ligeira, e também porque isso é injusto para quem tem esses processos no tribunal, e as contraordenações. Bom, neste momento, portanto, o que assistimos foi um crescendo de credibilidade dos tribunais, de uma atuação atempada e correta, mas quando, num momento qualquer, nos anos 2000, 90, 2000, houve uma inversão total com esta complicação das leis, como vos disse, da falta de atuação concreta, interventiva, séria, para resolver o problema. Aliás, a propósito agora de um caso que é um exemplo, nós fomos avaliados pela OCDE relativamente à investigação e, portanto, aos procedimentos e à lei e ao procedimento do Ministério Público e dos juízes no crime económico ou financeiro. E uma das propostas, e a GRECO também, que é um grupo de países que luta contra a corrupção, e a GRECO propôs, no primeiro das suas avaliações, que fosse criado um tribunal especializado para resolver os grandes problemas da grande criminalidade. Porque nós temos um departamento central para a investigação do crime organizado, do crime económico ou financeiro mais complexo, que devia ter, porque pertence à Procuradoria-Geral, devia ser, digamos, os olhos da Procuradoria, onde tudo correria bem, onde haveria magistrados, onde haveria peritos, onde haveria todos os meios necessários a essa investigação, o que não é verdade. Eu dizia que era a pedinte mais bem paga do país, porque passava o dia a pedir a colaboração das entidades privadas e públicas para nos ajudarem na investigação. Portanto, a investigação não tem os meios adequados
e na área civil e nas outras áreas, portanto, houve ali um emperramento com a entrada de milhares de processos, com os cidadãos a querer, é engraçado porque dizem que os cidadãos não confiam e têm opinião negativa, mas cada vez procuram mais os tribunais. Isto também é interessante, não é tratado pela sociologia, mas é interessante ver que à medida que nos inquéritos vêm anunciando, portanto, o desprestígio e a opinião negativa dos cidadãos das empresas sobre os tribunais, a verdade é que cada vez o cidadão procura mais os tribunais. Mas o que eu queria dizer é que, curiosamente, portanto, a partir do ano 2000, em que se manifesta mais este frenesim da legislação, esta confusão de leis em que ninguém sabe o que é que deve fazer e qual é o seu papel, e esta coisa da polícia querer ser Ministério Público, juiz, etc., vem também da lei, porque na parte da investigação, porque não estão definidos. A lei diz que o Ministério Público é responsável e é quem dirige a investigação. E as polícias normalmente não ligam nada a isto e fazem o que querem. E se nós chamamos a atenção, põem o processo na gaveta, se possível, ou demora mais. Portanto, não houve uma intervenção adequada ao nível do poder político que esclarecesse quem é quem no meio disto tudo. E isto provoca esta situação degradante de morosidade. É verdade que há morosidade, é verdade que acontecem estas transgressões, mas aquilo que era necessário era pensar o que é a justiça, que justiça queremos, e com calma e com a discussão aberta, e não... Quando o Código de Processo Penal entrou em vigor em 1987, houve 6 meses de discussão pública sobre o Código. Agora a lei sai em fevereiro para entrar em março. Portanto, ninguém previamente soube do conteúdo, a não ser as instituições próprias que são ouvidas, mas cuja opinião não sei se faz vingar ou não, uma vez que é tão rápido, e em março a lei é votada em fevereiro, portanto é promulgada, publicada, e em março entra em vigor. Portanto, as decisões são contraditórias, as interpretações são contraditórias, com culpa também nossa, mas a verdade é que, para mim, o poder político tem uma responsabilidade de intervenção para esclarecimento e deixar, sobretudo, de atuar em cima do momento e do caso concreto. Porque, voltando à utopia de 1974, nós temos uma Constituição da República que defende os direitos do arguido como nenhuma outra, penso eu. Tem uma defesa da tecnicidade da sentença, onde não entra a política. Porque são critérios técnicos da apreciação da justiça, do caso concreto. E, no entanto, deixam depois os tribunais, que sempre foram considerados o órgão, o parente pobre dos órgãos de soberania, deixam os tribunais completamente afastados, nem sequer os ouvem, e afastados da decisão e da discussão do processo legislativo. Antigamente, práticos do direito faziam parte sempre das comissões, agora são assessores dos próprios ministérios que fazem as leis, e não sei se ouvem alguém. Mandam depois, de feita o projeto, mandam para os conselhos e para outros sindicatos, etc., mas não sei se vão a tempo, porque dão sempre 5 dias ou 10 dias para se pronunciarem sobre questões fundamentais. Agora, o que é estranho, e não vou demorar mais porque já estive a falar demais, o que é estranho é que, atirando para os tribunais a morosidade e a culpa de não haver investimento estrangeiro, os inquéritos que são feitos são todos eles unânimes em dizer que as empresas confiam nos tribunais, confiam na justiça. E mais do que isso, a maioria das empresas portuguesas, isto é a conclusão de um inquérito, a maioria das empresas portuguesas não tem contacto direto e regular com o sistema de justiça. Portanto, essa percepção que se tem de que a morosidade processual afasta o investimento, não é verdade, quer dizer, é uma percepção que vai muito além da realidade. A maioria das empresas portuguesas não tem contacto
regular com o sistema da justiça. Este é um inquérito feito pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, portanto, fora dos tribunais, e refere-se a 2012. Cerca de 2 em cada 3 empresas não tinham, no início de 2012, qualquer ação pendente em tribunal, no qual fosse parte. 86% das empresas portuguesas referem que não foi intentado qualquer ação contra si no último ano, enquanto 76% das empresas não intentaram qualquer ação. Mesmo as grandes empresas, e isto é estranho, têm um contacto com o sistema de justiça muito inferior ao que seria de esperar. Apenas 16% não tinha qualquer ação pendente no início de 2012, não foi intentada qualquer ação contra 42% e 37% não intentou qualquer ação. Finalmente, as empresas continuam a acreditar no tribunal, no juiz. É a conclusão daqui. A falta de meios e de recursos é assinalada de forma quase unânime pelos entrevistados, que também salientam a má utilização dos meios e dos recursos disponíveis. Portanto, a percepção que é espalhada e que tantas vezes repetida é aquela que é considerada até no próprio acordo com a Troika, é a morosidade processual, que afasta o investimento. Obviamente, que se o investimento não fosse trazido por causa dos tribunais, quer dizer, era uma previsão de que as empresas não estariam a tratar corretamente e claramente e transparentemente entre si, porque não vêm para cá, porque têm de utilizar os tribunais. Ora, os tribunais são utilizados em último recurso. Portanto, não é o facto da morosidade que o investimento não é feito. E, sobretudo, porque realmente, até ultimamente, tem procurado mais os tribunais arbitrais do que propriamente os tribunais comuns. E porque os comuns também estão cheios, como vos disse, daquelas ações que inundam a área civil. Portanto, relativamente ao papel da justiça na evolução da económica e social nos últimos 40 anos, temos um crescendo até cerca de 2000, em que a justiça influenciou e foi influenciada pelo desenvolvimento económico, e a partir de 2000 temos uma quebra que resulta daquilo que eu já vos disse, e não vou voltar a repetir, da confusão da legislação contraditória, muitas vezes feita em cima do joelho, e que sem que os tribunais fossem atualizados. E, portanto, a crise também influencia a atuação da Justiça. E, neste caso, e quase para terminar, gostaria de vos lembrar as palavras do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça na sessão de abertura solene dos tribunais. A Justiça não fez a crise, bem ao contrário, sofre a crise e as consequências das perturbações da economia. Tendo a função de definir direitos, não pode inventar valor onde o valor não exista. É que tem a ideia que agora se espalha e se repete, é que a justiça tem de ir atrás, é consequencial dos efeitos da economia. E a justiça tem por dever e finalidade afirmar os direitos dos cidadãos. Não é ir atrás do Tribunal Constitucional, dos tribunais comuns, não é ir atrás daquilo que importa no momento. Não é consequencial, é realmente ontológica. Num sistema de valores, as decisões judiciais não são determinadas pelas consequências que possam ter na economia. A justiça não é consequencialista, é deontologista. A legítima e necessária discussão das decisões dos tribunais terá como limite a desconsideração gratuita e deve respeitar também as exigências impostas pelo núcleo essencial do princípio da separação de poderes, constitutivo do sistema democrático. Isto para dizer que a crítica é bem-vinda. E isto, penso que não é utopia, é realmente o retomar da utopia que todos os magistrados
altura jovens, agora já a maior parte reformados, mas há sempre um acervo de magistrados que vêm sempre cheios de vontade de mudar o mundo, de realizar a justiça e que a meio do percurso ficam decepcionados, ficam céticos, amanhã não sabem se vem outra lei a dizer o contrário, portanto, mas há sempre uma massa de magistrados e de advogados e de funcionários, todos disponíveis para realmente concretizar uma utopia relativa, de uma justiça relativa. O que interessa neste momento é criticar, mas positivo. Não é destruir por destruir. Neste momento assistimos, e também através da comunicação social, a um destruir pelo destruir. Não uma crítica positiva. Este está mal por isto e por aquilo. Vamos pensar, repensar e saber o que é a justiça, o que queremos da justiça, que justiça queremos para o século XXI. Isto não é uma utopia, penso que é uma realidade. Utopia é a nossa, de todos nós que estamos aqui, e obrigada por estarem aqui até tão tarde, a tentar resolver um problema que é insolúvel, mas que pode melhorar muito se cada um de nós exercer o nosso dever de cidadania e, através de reuniões, de palestras como estas, tentar intervir para que a justiça seja uma justiça do povo, de proximidade. Uma justiça do cidadão para o cidadão e não aquilo que realmente se aproveita para os lobbies, para jogos de interesses e afastando cada vez mais, outra vez, a justiça dos cidadãos e os cidadãos da justiça. É preciso que os cidadãos acreditem na justiça. E eu tenho apelado, na medida do possível, para que a comunicação social seja responsável nesta crítica, porque a crítica é bem-vinda às decisões dos tribunais, mas destruí-la por destruir, dizendo que os tribunais são os culpados disto, não fazem aquilo, sem que haja uma solução alternativa, só empobrece a democracia. Faz fragilizar os direitos dos cidadãos, faz fragilizar a força da democracia. Portanto, cidadãos deste país, convivas que aqui estamos, impõe-se-nos a utopia de prosseguir a realização de uma justiça que seja uma justiça concreta para o ser humano concreta e não formalista e não importada de sabe-se lá de onde, é uma justiça para os cidadãos portugueses, dos cidadãos, dos homens e das mulheres que interpretam a lei, que aplicam a lei, que fazem a lei para os cidadãos. E todos nós somos responsáveis. Isto não tem, a justiça não pode ter não pode ser partidária, não tem um cunho partidário, tem um cunho de cidadania. E é esse apelo que eu vos deixo. Vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a discutir e pensem, por favor, um pouco nas vossas momentos de preocupação ou de lazer, que justiça é que queremos, o que é a justiça e o que é que podemos fazer por ela. Muito obrigada por me terem ouvido e desculpem, enfim, esta minha má pronúncia provocada ainda por o meu defeito. Muito obrigada. Não vou perguntar nada, para já. Mas posso. Boa noite. Eu gostava de perguntar, na sequência daquilo que disse, se acha que o Palácio Raton fez um bom serviço à popularidade da justiça, porque a sensação que eu tive enquanto leitora e espectadora na comunicação social foi que o cidadão, em geral, estava à espera de outro tipo de decisão, quando o poder político faz passar a mensagem de que algumas decisões do Tribunal Constitucional podiam ter um impacto muito forte na vida económica. O Tribunal Constitucional parece ter decidido à margem desse ultimato e isso caiu bem na opinião pública. Foi um bom serviço da Justiça? Como é uma pergunta muito interessante e muito profunda, e como eu disse, citando até o Presidente Supremo, a Justiça não tem que dar satisfações, tem de ser afirmação de valores. E, portanto, o Tribunal, com todos os erros que possa cometer, porque são homens e mulheres que lá estão, aliás, como em todos os tribunais,
tem de afirmar, de interpretar uma Constituição da República, que é o caso do Palácio Raton, dos juízes do Tribunal Constitucional, tem de interpretar uma lei e dizer o direito é este. Portanto, não tem que satisfazer nem, digamos, nem prosseguir e ter medo ou recear as ameaças dos outros órgãos de soberania, que é também o caso um pouco daquilo que eu disse que se passa nos outros tribunais, nem tem que satisfazer, digamos, a ânsia da população nesse conceito de justiça, mas mais de uma justiça do que é justo no dia-a-dia, mas que realmente não está numa interpretação clara da Constituição da República. Portanto, com todos os defeitos que os tribunais possam ter nas suas decisões, o Palácio Raton ou qualquer tribunal tem de afirmar o direito de acordo com a Constituição da República, contra a qual não se pode decidir, e depois contra as leis vigentes, e até o direito internacional. Portanto, Palácio Raton, ao fazer a sua interpretação e a aplicação do direito, e eles são 13, portanto, não vamos dizer que há uma teoria da conspiração e que todos se uniram, provenientes de várias áreas, que se uniram para favorecer ou ficar bem na opinião pública ou prejudicar o governo. Não, os tribunais têm por função definir direitos, decidir valores. E, portanto, com todas as críticas que se possam fazer, o Tribunal decidiu de acordo com aquilo que achou bem, que achou a melhor interpretação da Constituição da República. Boa noite, doutora. Boa noite. Está a funcionar. Eu queria, desde já, dar os cumprimentos pela sua palestra e interpelá-la numa questão que me preocupa, do ponto de vista da questão do seu posicionamento relativamente ao direito e à justiça. Disse a doutora, no início da sua intervenção, citou Kelsen várias vezes, mostrou-se muito admiradora desse autor, digamos, nós sabemos, é o expoente máximo do positivismo jurídico. Sendo ele o expoente máximo do positivismo jurídico, para essa corrente do direito, nós sabemos, os que estudaram direito, estudaram filosofia, que para o positivismo era a norma petrificada, sem axiologia, despida de considerações éticas, era a norma. E, portanto, sendo Kelsen o expoente dessa corrente doutrinária do direito, e um grande filósofo do direito, sem dúvida, e que também muito apreciei quando estudei, a verdade é esta: eu não consigo perceber, à luz dos dias de hoje, como é que se respalda a defesa do direito e da justiça num tal teórico, num tal estudioso do direito, que no princípio do século XX. Portanto, para mim, despir a norma, despir o direito, despir a justiça dos conceitos da axiologia, da filosofia, dos valores, da ética, para mim é estranho. E mais estranho ainda, sabendo que a doutora é procuradora, portanto uma pessoa que lida com os tribunais criminais, e esses valores, a axiologia, o direito, a ética, são ponderações forçosas na avaliação dos seus processos, dos processos dos seus magistrados, nomeadamente, e na ponderação das decisões judiciais, sejam elas interlocutórias na parte do Ministério Público, sejam judiciais dos seus magistrados judiciais. De maneira que não queria deixar de fazer essa interpelação e a doutora eventualmente explicar-me como é que chega aí. Por outro lado, uma segunda nota, que é a seguinte: a doutora falou e abundantemente, e com razão, e subscrevo, sem dúvida, na questão da obstaculização do poder político relativamente a uma justiça mais moderna, mais justa, melhor.
e mais próxima dos cidadãos e mais adequada, enfim, à realização do Estado de Direito que a Constituição prevê. Agora, mas parece-me que, com o devido respeito, que falhou também num aspecto. E esse aspecto é o seguinte, é que na realização da justiça, os agentes da justiça são magistrados judiciais, são procuradores, são o Ministério Público e os advogados. E a verdade, e sendo eu advogado aqui, desde já lhe digo, sou advogado, os advogados, todos nós, os três, temos culpas. E estava-me aqui a lembrar, isto ocorreu-me a propósito das dificuldades da realização da justiça e dos tribunais, e de não se fazer justiça em tempo, e das prescrições. Estou-me a lembrar de uma frase de uma colega sua, muito famosa, e que eu às vezes já citei uma ou duas vezes em alegações nos tribunais, a propósito da investigação de rabo sentado. Doutora Magdalena Morgado, numa entrevista célebre em 80 e poucos, à RTP. Porque isto para dizer o quê? Todos nós temos culpa. Todos nós. Procuradores, magistrados judiciais e advogados. De maneira que eu queria que a doutora me fizesse o favor, e era para uma honra ouvi-la, comentando estas minhas observações, tanto na questão da Kelsen, tanto na questão da realização da justiça e das falhas que todos nós, intervenientes da justiça, também temos. E não é só o poder político. Muito obrigado. Eu não sou admiradora do Kelsen. Ele disse que gostava desta definição de que o Kelsen utilizou para a justiça. Não sou admiradora e não sou positivista. Portanto, eu só disse que esta é a justiça da liberdade, da paz, da tolerância e da democracia, é uma definição que me satisfaz. Não sou admiradora, não sou positivista. Relativamente à segunda questão das culpas, foi o que eu disse. Todos temos, porque somos homens e mulheres a trabalhar e, portanto, ninguém é perfeito, não consegue a tal justiça absoluta. E, portanto, temos realmente culpas. Aquilo que eu não concordo é que a culpa seja só nossa. O poder político tem de assumir a sua responsabilidade e não atirar para cima de nós tribunais e, portanto, juízes, magistrados do Ministério Público, advogados, funcionários judiciais, polícias, a culpa também toda exclusiva de toda esta confusão e frenesim parnaflária de legislação. Portanto, eu aceito que temos culpas. E essa citação portanto, da investigação de rabo sentado, segundo me pareceu, e lembro-me mais ou menos dessa afirmação, tem a ver na mesma com o mesmo problema. Como é que o magistrado judiciário do Ministério Público pode dirigir uma investigação se não tem sequer um carro para levantar o rabo e ir atrás das coisas? Não tem. Tem um carro emprestado, ou como o CIAP tem, que é um departamento por excelência de investigação de buscas, etc. E tem um carro, ou 2 carros, ou 3 carros, que todos juntos não fazem um. Tem 300 e tal mil quilómetros e já devia estar abatido, outro tem 400 e tal mil quilómetros, fica no meio da rua. De várias vezes os magistrados ficaram na estrada, na autoestrada, com processos. Enfim, nós ainda temos os grandes costumes, porque se realmente houvesse máfias organizadas como houve, pelo menos nos Estados Unidos ou na Itália, podiam ter ficado com o processo e acabou. Portanto, o que eu não aceito é que a culpa seja atirada publicamente e sistematicamente e insistentemente. A culpa é os tribunais é que não funcionam, os tribunais é que não provocam morosidade processual. Mas nós também temos culpa. E utilizamos mal até os meios, por vezes, que nos estão disponíveis. Sim. Pois, não sou. Pois. Desculpe. Muito obrigado. Eu não sei se é preciso. Eu ia partilhar enfim, eu não sou jurista, muito longe disso, sou engenheiro, mas há perplexidades que penso que são do cidadão comum, minimamente preocupado perante a sociedade e, em particular, a justiça. Que se eu falar todos os dias, eu penso, aliás, que já lhe tocaram de tal forma que eu gostava de ouvi-la falar pessoalmente sobre estes 2 aspectos. O primeiro é o segredo de justiça.
que é comumente atirado para cima portanto, dos agentes da justiça, não vou citar quais. A outra é uma sensação que nos fica permanentemente de a própria justiça ser utilizada pelo poder público como arma de arremesso. E se a justiça se põe a jeito para isso ou não. Se é realmente só também da parte do poder político. E a outra que era mais uma questão, e também é uma perplexidade, que é a seguinte, que é a sensação de que deixou de haver uma penalização social das penas judiciais. Eu vou dar um exemplo, não vou dizer o nome, mas vou dar um exemplo. Hoje estava a ver no Facebook uns comentários acerca de uma situação qualquer que tem a ver com a justiça. E a certa altura eu vi uma pessoa a escrever, a criticar acerbamente, e uma pessoa que já foi das poucas pessoas condenadas por corrupção. Isto é, não tem a mínima noção, a mínima sensação de que socialmente devia ter um pouco de vergonha. Era isto só que eu queria. Relativamente ao segredo de justiça, eu sempre fui uma acérrima defensora da sua existência. E também não vou ser cínica. Defendo por causa da investigação. Não é, sinceramente, e penso que não é a primeira preocupação do segredo de justiça na fase da investigação. A preocupação dos direitos do arguido. Não. É a investigação chegar ao tal termo com o puzzle preenchido. Se eu tenho uma violação de segredo de justiça sobre uma diligência que vou fazer ou sobre um conteúdo de um processo, prejudicado sou eu, digamos, é a sociedade, é a justiça, mas eu também que estou a trabalhar para o boneco. Portanto, o segredo de justiça tem, para mim, primacial justificação para defender a investigação, defender a comunidade com uma investigação séria, isenta e, portanto, findo a investigação, dado o despacho final, de acusação ou de arquivamento, tudo bem, é público. E aí o cidadão, se for acusado, tem uma acusação, o Estado, através do Ministério Público, acusou, e portanto é isso que ele se tem de defender. Se arquivou o processo é porque não conseguiu arranjar, não conseguiu provas contra o indivíduo. Agora, também, vou repetir, não há inocentes neste caso da violação do segredo de justiça. Ela tanto vem dos advogados, tanto vem dos arguidos, como vem do Ministério Público, como vem dos juízes, como vem das polícias. Portanto, não há inocentes. Agora, que o segredo de justiça é fundamental, mas, usando outra vez aquela ideia, aquela afirmação que eu fiz, de que realmente se legisla em cima do acontecimento, uma fase do processo essencial para a investigação, para a recolha dos elementos necessários, dos indícios necessários, a dizer esta pessoa não conseguimos provas contra ela, ou conseguimos e vamos acusá-la, a lei foi alterada. E agora, quando andam aí a dizer que houve violações do segredo de justiça daqui e dali, é preciso ver se o processo está em segredo de justiça, porque agora a lei foi alterada e o processo é público. Se for para ser segredo de justiça, agora vejam, continua a culpar-se, digamos, os magistrados, o Ministério Público, no caso, pela sua violação, eu se quiser transmitir para cá para fora, é muito simples, não decreto o segredo de justiça. Se eu vou decretar o segredo de justiça, é porque não me importa. Para que é que eu vou agora depois dizer ali ao lado? É uma coisa que não tem... não é racional, porque agora o princípio é o da publicidade. Portanto, eu tenho de dar um despacho no meu processo a dizer esta investigação é importante, pode ser prejudicada se alguém souber, se não houver segredo de justiça, decreto o segredo de justiça. E o processo vai ao juiz para ele ratificar esta decisão. Porque se eu não fizer nada, o processo é público. Portanto, não há razão para continuar a dizer-se, como eu ouço muitas vezes a dizer, os magistrados do Ministério Público têm interesse em passar informações.
Se eu quiser passar a informação, basta-me isto. Não faço nada no processo. Agora, que eu acho isto mal, que eu lamento que haja tanta violação do segredo de justiça, se houver, porque eu não sei se os processos estão em segredo de justiça. Aqueles que eu tinha na minha mão, eu sabia. Aqueles que tenho comigo, eu sei. Então, segredo de justiça, para defender a investigação. Mediatamente, de uma maneira indireta ou mediata, também o direito do cidadão que está a ser investigado. Porque se eu arquivar o processo, ele teve o seu nome na imprensa e na comunicação social como se fosse um criminoso. Portanto, imediatamente protege-se os direitos do arguido, os direitos do cidadão. Para mim, a fundamental é a investigação tem de chegar a um termo. A investigação foi constitucionalizada. Portanto, faz parte, é a primeira fase de um processo que tem por fim levar a julgamento aquilo que nós entendemos que são criminosos e aplicar-lhe uma pena. Portanto, não vão estragar o meu trabalho e não vão estragar a paz jurídica dos cidadãos, porque uma democracia sem justiça não é democracia. Torna-se frágil a democracia e, portanto, utilizável depois nas várias áreas, deixando de ser democracia. Relativamente ao poder político usar a justiça, talvez, aparentemente, num ou noutro caso, enviem ou digam que vão enviar para a investigação na Procuradoria-Geral ou nos tribunais determinados atos ou determinadas atuações que sabem que realmente são atos políticos, mas que procuram que a justiça seja envolvida. Eu penso que, nesse aspecto, a nossa maturidade dos tribunais, dos magistrados, já é suficiente para não ir nisso. Não quer dizer, como sempre, isto não são verdades absolutas. Há sempre exceções e, portanto, eu não vou defender que é assim absolutamente a 100%, mas a maioria dos magistrados estão já preparados para enfrentar esta tentativa de politização da justiça e de judicialização da política. Fala-se muito realmente, mas não me parece que haja aqui uma contaminação das duas áreas. Pode haver tentativas, mas têm sido contidas, sem ser, como digo, verdades absolutas. Depois, deixar de haver essa sensação, a desvergonha dos cidadãos. Eu acho que sim, que realmente existe um desrespeito muito grande e isso também há várias causas, várias razões, porque é que os indivíduos mediáticos e de política que sejam condenados por corrupção continuam a falar como se realmente fossem os donos da verdade e do país. Eu acho que é falta de cultura também, de cidadania e de censura dos cidadãos, porque não sei se é a mesma pessoa, não ouvi, mas sei que em determinada zona se dizia este autarca é corrupto e a resposta dos cidadãos era o que interessa é corrupto, mas faz obra. Portanto, da parte mesmo do cidadão, não há a noção de que realmente a corrupção é um mal social e que viola os seus próprios direitos. Porque na medida em que a corrupção é a venda ou a compra de alguma coisa que não tem valor, por isso é que é comprado, porque se tivesse valor ganhava na mesma o direito a uma obra, o direito a fazer qualquer coisa ou a ganhar um concurso qualquer sem este favor. Portanto, a corrupção torna doente e patológica a sociedade, o tecido social. E mais tarde ou mais cedo a democracia volta, como todos os autores dizem, fica debilitada, porque não é o melhor. Se há, por exemplo, na área da saúde, um medicamento que é escolhido para ser comprado por causa da corrupção, esse medicamento vai fazer mal. Não é o melhor, é por ter sido comprado, entre aspas, com luvas, não é? Portanto, não é o melhor. Se um hospital é em construção, depois no concurso, um concurso contaminado e é atribuído a determinada empresa, essa empresa não é a melhor, é aquela que pagou. E, portanto, por aí fora, torna a sociedade toda
doente. E, portanto, vai afetar realmente a sociedade. Mas as pessoas, e é isso que eu sempre defendi, que deveria haver uma prevenção que começasse na escola, nos bancos da escola. Os miúdos relativamente ao ambiente, relativamente aos pais que fumam, têm uma crítica muito forte. Limpam as praias, não deixam aqui lixo, dizem aos pais para não fumar porque faz mal. Se as crianças tivessem uma disciplina de cidadania, onde estudassem, onde lhes fosse ensinado várias áreas de Constituição, de direitos laborais e o direito do cidadão que têm a que as coisas lhe sejam servidas com transparência, porque têm direito, porque os pais pagam impostos, porque têm direito àquele serviço. Talvez quando mais tarde, isto é geracional, talvez mais tarde já fizessem essa censura. Agora o próprio cidadão não sente, acha que é um chico esperto, que conseguiu subir na vida. E, portanto, enquanto nós não mudarmos esta mentalidade, muito dificilmente vamos achar que um corrupto é realmente um criminoso que põe em causa a democracia. É um chico esperto, faz obra. E, portanto, concordo consigo inteiramente que realmente... E sobre a corrupção, eu acho as generalizações péssimas. Porque se diz que um país é corrupto, nem vale a pena trabalhar. É tudo corrupto. É o terceiro mundo. Agora, outra coisa é dizer, há corrupção, ela existe, vamos persegui-la. E onde é que ela está? Vamos combatê-la desde as escolas. E nas investigações, vamos procurar onde é que ela está. E não limitar-nos a dizer a corrupção não se faz nada. Então o que é que os tribunais estão a fazer? O que é que o Ministério Público, a polícia, o que estão a fazer? Isto é dar um flanco que eu não admito. Nós vamos procurar a corrupção e temos de a combater. E temos de ter os cidadãos do nosso lado. E isso ainda não temos. É a falta de cultura de cidadania. E também, já agora aproveito que são estas palestras, estas utopias, outras que por aí no país existem e que trazem o cidadão à discussão, porque tudo na nossa vida são atos políticos, não é? Sejam eles do dia a dia, sejam eles em tomadas de posição públicas. Vamos trabalhar nisto. Vamos lutar contra os crimes mais graves. Vamos defender uma justiça mais próxima do cidadão, uma justiça mais justa, mais concreta e onde realmente os crimes graves que fazem empobrecer a nossa democracia, vamos lutar, mas é contra eles, não genericamente dizer isto é assim, isto é assim, e não fazer nada. Vamos trabalhar e fazer qualquer coisa. Isto não é utopia, penso eu. Muito obrigada. No princípio não é necessário. É o seguinte. Sim. É o seguinte. Enfim, já me passou um bocado o teor da intervenção, mas era, respondendo ao meu excelentíssimo colega, eu, positivista, me confesso. Se calhar está fora de moda. Mas o que é verdade é que às vezes passam por aí coisas, Habermans e não sei o que mais, e Lumans e não sei o que, e depois parece-me aquele desfile da Christiane Dior em que aparece um manequim muito bonito com um chapéu, uma novidade de um chapéu, e diz desculpa lá, mas aquele chapéu que está no sótão que era da minha avó, não é? É que às vezes o chapéu é o chapéu da minha avó. O que se passa é o seguinte: se as normas não prestam, o que positivistamente, por observação e experimentação, se pode demonstrar, façam favor, mudem as normas. Porque, enquanto e não, essa é a norma. E eu, positivistamente, tenho a obrigação de a questionar e de a criticar. Portanto, a minha visão de positivismo, como estão a ver, é uma visão cientifista e crítica e analítica, que vem de uma tradição analítica e crítica. E não tenho essa visão formalista do positivismo. Kelsen, ao ensaiar uma teoria pura do direito, ele não é insensível aos valores. Como a senhora bem notou. E acaba por dizer até da sua fraqueza. Porque, afinal de contas, como diz Eduardo Lourenço, um ensaio
é um esforço de alguém que procura responder à sua própria ignorância. E é isso que Kelson procura fazer. E procura, digamos, assentar, digamos, bases científicas na análise do direito. Curiosamente, por falar em puro, e teoria puro e impuro, estou-me a lembrar de um filósofo do meu coração, que é um francês de origem russa, chamado Vladimir Jankelevich. Quase ninguém conhece. E tem um ensaio muito curioso que se chama O Puro e o Impuro, e que começa assim: eu sou puro, eu sou puro, eu sou puro. Levavam as múmias do Egito como viático para o além, mais como um protesto do que como uma afirmação. Porque ninguém, sem humor ou falsidade, poderá dizer, na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, eu sou puro. Disse. Muito obrigada, Sr. Eu, como cidadão leigo no direito, o que causa mais impressão ao cidadão português não é o atraso dos processos cíveis, são milhões. São os processos mediáticos que estão a passar, em que se verifica uma contradição entre os atores, o magistério público, os juízes, os advogados, o Procurador-Geral da República e o Presidente do Tribunal depois da Justiça. Portanto, o caso de Aveiro. Os casos que apareceu, caso Freeport, em que há as divergências entre o teto da magistratura e os... Não é entre o público. E isso é que causa uma certa aflição ao português leigo. O caso dos submarinos. Já se verifica que os submarinos já foram condenados na Justiça na Alemanha. Agora, os casos mediáticos que aí está dos bancos, o caso da Justiça, isso é que vai trazer um má conceito do cidadão português perante a Justiça. Eu vou só fazer um pequeno comentário, porque sobre os processos pendentes, obviamente, eu não vou poder falar em concreto, mas só para... Eu percebo, porque é muito difícil ao cidadão português normal, portanto, que não é de magistrado, que não é advogado, entenda toda essa problemática. De uma maneira geral, e voltamos outra vez à alteração da lei, de uma maneira geral, os processos corriam contra os primeiros ministros, contra os ministros, contra os cidadãos normais, corriam todos na primeira instância. Mas depois, por causa de situações muito concretas, a lei foi alterada. E foi alterada no sentido de ser competência do Presidente do Supremo a autorização das escutas e a validação das mesmas quando estão em causa grandes representantes supremos dos vários órgãos de soberania. Portanto, mais uma vez, a lei foi alterada a propósito. E, portanto, é a aplicação da lei. Só que depois ficam, agora não vou ter uma asneira, mas ficam na primeira fila, fica quem aplicou a lei, mas a lei foi alterada. E dizendo ao Sr. Doutor, eu acho que realmente devem-se alterar as leis que não estão completas, que não são perceptíveis, mas é preciso ter calma, não ser em cima do acontecimento, para depois não dar isto. Portanto, o cidadão fica atónito, mas como é que é isto? Então, vai agora o Presidente Supremo e o Procurador-Geral, digamos que em genérico, não estou a falar em nenhum caso concreto, vão intervir num processo que está na primeira instância, mas é o que a lei diz. Relativamente, foi alterada em 2008, as escutas autorizadas e validadas
relativamente ao Presidente da República, ao Presidente, ao Primeiro-Ministro, etc., portanto, aos topos dos órgãos de soberania, é competência do Presidente Supremo, e, portanto, ele aplicou a sua competência. É a lei que foi mudada. Eu sei que isto é confuso, mas é o que a lei diz. Pronto, temos de aplicar. Relativamente portanto, a estes casos mediáticos, efetivamente, vê-se nestes casos mediáticos a representação de todos os 500 mil processos que passam por aí, mas não é verdade. Portanto, os processos mediáticos entram-nos pela casa dentro todos os dias e, portanto, massacram-nos com uma determinada visão, esquecendo tudo aquilo que corre bem. Ora, os mediáticos são aqueles que têm realmente poderes, muito poder económico. E, portanto, informação, contra-informação, os lobbies, etc., trazem à confusão do cidadão uma realidade que não é que esteja bem. Portanto, há aqui uma parte de atraso, obviamente, mas eu volto a repetir-lhe, os magistrados estão sozinhos, não têm peritos, não têm técnicos. E os magistrados sabem direito, mas não sabem de mecânica, não sabem de construção de tanques, de submarinos, de aviões. É preciso que haja técnicos que nos venham dizer isto é assim, assim, assim. Se não temos ninguém, as coisas, enquanto os advogados, melhor dizendo, não são os advogados, são a quantidade de peritos que um arguido desta capacidade económica tem para ajudar os advogados na sua defesa, e muito bem. Não estou a pôr em causa. Os magistrados é que têm um déficit de apoio. E, portanto, eu percebo essa confusão. E realmente não há ninguém nas magistraturas, nos conselhos, que possa explicar ao cidadão, e eu acho que devia haver uma assessoria de imprensa forte e interventiva para explicar aos cidadãos o que é que se passa. Portanto, os senhores, nós todos ouvimos a posição do arguido, a posição do advogado, a posição de gente de lobbies que não se identificam, e a decisão tomada pelos tribunais não tem quem a defenda, não tem quem a justifique. Portanto, eu percebo a sua... eu também, como cidadã, às vezes penso, bem, como é que as pessoas vão perceber isto? E então, destas questões da corrupção ativa e passiva, por exemplo, o ativo, que é um cidadão normalmente que compra qualquer coisa, mas o passivo, que é o funcionário, e normalmente o funcionário alto, quer dizer, o funcionário é absolvido e quem pagou é condenado, não se percebe, não é? Mas há decisões dessas, porque são crimes autónomos. Portanto, era preciso, e acho que é essencial, nesta altura da nossa vida coletiva, haver um órgão, pode ser uma assessoria de imprensa, ou o que lhe quiserem chamar, que expliquem aos cidadãos a justiça que têm e a justiça que é feita, para depois o cidadão poder criticar positivamente, com razão e com conhecimento de causa, aquilo que é decidido. Da justiça. Pois, relativamente à comunicação social, é fundamental em democracia existir liberdade de expressão, de informação, etc. Mas talvez nestas áreas fosse necessário uma especialização também de quem toma conta destes assuntos. Talvez a pessoa que esteja a trabalhar nisso, percebendo, talvez escrevesse de outra maneira. Portanto, digamos que são... se calhar também não têm possibilidades para isso, a crise abarca tudo e abrange todos, mas eu percebo que é muito difícil ao cidadão, e trouxeram-no para próximo destas questões dos tribunais, para o cidadão perceber como é que se passa tanto tempo. Há julgamentos e investigações que se prolongam, mas se, por exemplo, nós estamos aqui no cantinho da Europa, infelizmente, o poder económico, enfim, os suspeitos do crime económico ou financeiro, infelizmente não vão depositar o seu dinheiro na esquina, vão depositar lá fora, na Suíça, nas Ilhas Cayman. Quanto tempo demora a satisfazerem uma carta rogatória, que é um pedido às autoridades desse país para cumprirem e dizerem em nome de quem está essa conta? Demora anos.
A cooperação internacional não tem funcionado bem. Há um tratamento especial quando nós conhecemos a colega, telefonamos, por favor, anda com isso, porque nós estamos a ser aqui esmagados e comprimidos porque nunca mais despachamos isso, então a colega faz, pronto, põe esse processo à frente, mas eles não são obrigados a dar prioridade às cartas rogatórias, e há cartas rogatórias que demoram anos. Demoram anos. Portanto, como é que se o dinheiro está lá fora, se eu suspeito que o dinheiro deste indivíduo de corrupção ou de tráfico de influências está nas Ilhas Cayman, ou mesmo na Suíça, não vamos mais longe, aqui na Suíça. E eu preciso saber se ele tem lá a conta, se o dinheiro que foi daqui foi para lá. Se demora anos, ou na Alemanha, ou em outro sítio qualquer, como é que eu posso ser rápida numa investigação? Portanto, na investigação do crime económico ou financeiro, ou seja, dos chamados poderosos, a investigação tem imensos problemas a resolver. Agora vou-lhe responder essa questão, que me esqueci de na Alemanha, a empresa, portanto é na Alemanha, já posso falar, na empresa ter sido condenada. Ela não foi sujeita a julgamento. Houve um acordo entre o Ministério Público e eles, a empresa pagou uma importância e arquivaram o processo, portanto não foi a julgamento, portanto foi um acordo. Aqui em Portugal, infelizmente, nós não temos as empresas a fazerem esses acordos, senão também fazíamos. E quando os fazemos, vêm dizer que somos colaboradores do FRAC. É preciso ver que nós estamos sempre mal. Num caso muito concreto, que toda a gente se lembra, eram 500 arguidos e nós resolvemos que seria uma justiça mais eficaz e eficiente se suspendêssemos o processo, sob condição de eles pagarem aquilo que deviam, mais juros, mais uma quantia para o trabalho que deram ao tribunal. Fomos acusados e recebemos e recolhemos para os cofres do Estado mais de 200 milhões de euros. Fomos acusados de ser colaboradores de FRAC. Se nós levarmos os 500 arguídos ao tribunal, arrasamos os tribunais por aí fora. Portanto, nós estamos sempre mal. Na Alemanha, o Ministério Público chegou a um acordo. Fez isso que nós fizemos neste processo. Toda a gente aceitou e achou muito bem. Nós somos colaboradores do FRAC. É esta finalização da culpa que eu contesto. Temos culpa todos, ninguém está inocente, mas agora, se nós fazemos e recolhemos, portanto, isto é uma condenação numa suspensão provisória. Você não faz isto durante 3 anos, você não vai mais fazer isto, você ao fim de 3 anos tem de provar que não cometeu mais nenhum crime de fraude fiscal e então paga isto tudo e o processo fica suspenso. Somos cobradores de FRAC, do FRAC, portanto não podemos fazer isto. Nós não fazemos isto e vem-nos com a Alemanha fez isto que nós fizemos. E nós não podemos fazer, percebe? Portanto, nós estamos sempre mal. E é contra isso que realmente eu acho que se tem de esclarecer. Cada um assumir as suas responsabilidades e todos juntos construirmos uma justiça melhor. Obrigada. Penso que não há mais ninguém a querer fazer intervenções. Talvez comece a estar reunidas as condições para darmos a sessão por encerrada. Não o queria fazer sem primeiro agradecer publicamente, e penso que em nome de todos, à doutora Cândida Almeida, a quantidade de trabalho que nos deu para levarmos para casa, para pensar, e para, afinal de contas, todos, uns de uma maneira, outros de outra, ficarmos com a noção clara que continua a ser muito mais o que não sabemos do que o que sabemos, e pelo seu conteúdo para cada um de nós e para todos, muito obrigado. A todos vós também muito obrigado, e poder anunciar-vos que a próxima edição, dia 6 de maio, não pode ser no 25 de abril, não pode ser no dia 1 de maio, é 11 dias antes. O sindicalismo começou no século XIX, passou o sindicalismo no século XX. Qual é a utopia do sindicalismo no século XXI? Teremos entre nós Carlos Silva, secretário-geral da União Geral de Trabalhadores. Até lá, muito obrigado.
Obrigado.